Olá, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula de história do Brasil. Então, hoje eu quero discutir com vocês ah, o que ocorreu em 1964 aqui no Brasil, na política, no campo da política brasileira, tá? Então, para isso, nós vamos questionar aí. O que será que aconteceu em 1964? Foi uma um golpe de Estado ou uma revolução militar? Acompanhe essa aula que você vai entender até o final e se posicionar diante das duas opiniões, das duas teorias. Bom, todos sabem que o Brasil viveu de 1964 até 1985 um regime militar. O que vem a ser isso? O governo federal era feito através de militares, né? Eram generais que chegavam ao poder para comandar a nação no campo da política. Então, se entende como aí um período em que a consulta popular para a eleição da presidência deixou de existir. Bom, mas isso vai ser assunto para um outro vídeo. Nesse eu quero discutir os conceitos, né, de golpe ou revolução militar. Qual é a sua opinião? Então vamos lá. Primeiro vamos entender o que é golpe de Estado, tá? O que é golpe de Estado? Na América Latina, o cenário político, desde a independência aí da América Portuguesa e das Américas aí América Espanhola, né? É, sempre foi tumultuado aí por insurreições e movimentos armados. Então, lá durante os séculos XIX e século XX, tornou-se assim uma forma específica de insurreição política, o golpe de Estado. Tá? Tornou-se muito comum se fazer o golpe de Estado na América do Sul, na América Central. Então, a expressão golpe de Estado vem lá do francês, coup d'État, que é uma forma que a historiografia encontrou para designar o golpe de Estado feito por Napoleão no 18 Brumário, quando este, em 1799, assumiu o poder na França pós-Revolução Francesa, de 1989, substituindo o governo do diretório por um consulado com 3 nomes, e o seu incluído nisso aí. Logo passou pelo seu governo, a ser individual e ditatorial, tá? Tornou-se um ditador. Muitos conhecem aí toda a história do Napoleão Bonaparte. Pegando desse acontecimento lá com Napoleão Bonaparte, o golpe de Estado passou então a denominar todo o movimento de subversão da ordem constitucional. Quando um golpe é aplicado, o que está em xeque, o que vai ser rasgado no golpe é a Constituição do país, que sofre o golpe de Estado. As leis constitucionais deixam de ser cumpridas, obedecidas, e assim surge, essa é a grande característica do golpe de Estado. Uma vez que todos os países do Ocidente têm agora sua forma de governo através, ou sua forma de lei maior, às constituições nacionais, né? No nosso caso, a Constituição brasileira, o golpe é um movimento que rasga a Constituição. Quando se rasga a Constituição, nós denominamos como golpe, golpe de Estado. Então, toda derrubada de um regime político, em geral por elementos de dentro do próprio Estado, principalmente quando esses elementos políticos são as Forças Armadas, nesse sentido, nós dizemos que isso é
quando as Forças Armadas tomam o poder, subvertendo a ordem ou o que diz, o que prega a Constituição Federal, nós denominamos como golpe de Estado. É uma ruptura contra a Constituição. E como tal, está bastante atrelado ao Ocidente contemporâneo, visto ser neste contexto que predominam os regimes constitucionais, de forma geral. O golpe de Estado é um fenômeno político, quase sempre de caráter violento, e tem uma ação radical contra a ordem vigente. Pessoal, isso é um golpe de Estado. Rasga-se a Constituição, rasga-se a lei maior do Estado. O que é uma revolução? Vamos entender através aí, da própria historiografia. Essa palavra é muito utilizada aí por professores, historiadores de uma forma geral. Revolução em uma das poucas categorias das ciências sociais, cujo significado não é controvertido. O problema é quando existe o emprego político do termo. Se utiliza politicamente, não só no campo conceitual da historiografia, mas passa-se a usar o termo mais como de uma forma política. As revoluções, e às vezes utilizado o sentido, se usurpa, né, muitas vezes ela ataca o sentido de golpe ou reforma. O golpe é uma coisa, a reforma é outra coisa, a revolução é outra. Mas a revolução às vezes se usurpa desses dois conceitos. Então vamos definir uma revolução como um processo de mudanças das estruturas sociais. A revolução, no primeiro momento, ele muda as estruturas sociais. A palavra surgiu, né, durante o Renascimento como referência ao movimento dos corpos celestes, ganhando um significado político apenas no século XVII, com a Revolução Inglesa. Então, muitas revoluções do século XVI, uma delas a Reforma Protestante, nós não chamamos de revolução, nós chamamos de reforma protestante. Mas isso ganha, então, o cenário político a partir do século XVII, com a Revolução Inglesa. Nesse período, a Revolução significava retorno à ordem política anterior que tinha sido alterado por meios turbulentos. Assim, naquele momento, a Revolução Inglesa não foi entendida como guerra civil e a ascensão de Cromwell, mas a volta à monarquia. Somente no século XVIII, aí vem à tona o conceito de revolução com a 1789, com a Revolução Francesa, que ganhou o significado que tem até hoje. Então, quando nós falamos em revolução, nós nos lembramos da Revolução Francesa de 1789, que alterou a estrutura, as relações, alterou a vida cotidiana dos franceses nesse período. O Hector Bruit, ele define uma revolução como um fenômeno político-social de mudança radical na estrutura social. Um confronto entre a classe que detém o poder do Estado e as classes que se acham excluídas deste poder. Logo, uma revolução não pode ser feita por agentes que já está dentro do próprio Estado, dentro, já faz uso do próprio meio político que já está nele. Mas a revolução é provocada por pessoas que estão fora do poder, que estão fora do Estado, que estão fora de uma determinada categoria. Então, para Bruit, a revolução é um confronto de classes. A revolução como categoria de análise, pessoal, significa todo e qualquer fenômeno que transforma radicalmente as estruturas de uma sociedade. Isso é revolução. Na perspectiva política e historiográfica, costuma-se classificar somente dois tipos de revolução: as revoluções burguesas e as revoluções proletárias. Tá? As principais revoluções que nós temos aí, que representam cada um desses dois modelos, é a Revolução Industrial e a Revolução Russa. A Revolução Francesa, a Revolução Francesa é uma revolução de caráter burguês.
E a Revolução Russa é uma revolução de caráter que tem um caráter proletário. Agora vamos entender o que ocorreu de fato em 1964. Eu vou apresentar os fatos. Eu não vou falar sobre todo o período da ditadura. Eu só vou falar sobre o que ocorreu em 1964. Nós comumente chamamos de golpe militar ou regime militar. De 1964 foi deflagrado na noite de 31 de março com a deposição do presidente João Goulart. Esta ação contra um governo democraticamente, legalmente, constitucionalmente eleito, ao tirá-lo do poder, isso demonstrou ser um golpe contra a democracia, um golpe contra a Constituição. Nesse momento, a Constituição é rasgada. Entre as principais justificativas para o golpe estava uma possível ameaça comunista representada pelo presidente João Goulart. Goulart. A atividade militar foi apoiada por uma coligação formada por empresários, latifundiários, empresas de capital estrangeiro. A Igreja Católica também teve um papel muito importante no apoio ao movimento golpista de 1964, por ser contra as diretrizes comunistas. Vamos nos lembrar que o Brasil está inserido no contexto de Guerra Fria, tá? Já existe o comunismo na União Soviética e a guerra ideológica contra os Estados Unidos. E o Brasil estava no meio desse conflito de interesses dessas duas nações poderosas naquele contexto. Mais tarde, porém, parte do clero reveria essa posição e a igreja se tornou uma das grandes opositoras ao regime. Então, inicialmente, a Igreja Católica apoia, posteriormente, ela retira o seu apoio. Bom, o contexto histórico dos acontecimentos de 1964, desde a renúncia à presidência de Jânio Quadros em 1961, os setores mais conservadores do Brasil estavam inquietos. Eles impediram a posse de João Goulart e só o deixaram assumir quando houve a substituição do regime presidencialista pelo regime parlamentarista. Por quase 2 anos o Brasil teve o regime parlamentarismo. Em 1963, João Goulart voltaria a ser o presidente dentro do regime presidencialista. Apesar das viagens aos Estados Unidos em 1962, João Goulart não conseguiu apagar suas tendências comunistas. Na verdade, ele era oriundo do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Ele tinha um discurso progressista, porém não pôde ser considerado um esquerdista convicto nesta época, tá? Em 13 de março de 1964, em busca de apoio popular, o presidente promoveu um comício da Central do Brasil no Rio de Janeiro. Ali, diante de 150 mil pessoas aproximadamente, anuncia uma série de medidas conhecidas como as reformas de base, que seriam decretadas em breve. Neste momento, estava acompanhado pelos setores da esquerda, como o ex-governador Leonel Brizola, a Comando Geral dos Trabalhadores, CGT, e o presidente da União dos Estudantes, o José Serra, esse que já se candidatou várias vezes à presidência da República. As leis mais polêmicas eram a desapropriação de terras às margens das rodovias, ferrovias e açudes públicos. A segunda era o anúncio do acompanhamento das refinarias privadas pelo Estado. No dia seguinte, Jango ainda anunciaria o tabelamento dos preços de aluguéis e a desapropriação de imóveis desocupados. Neste período vai ocorrer também a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Isso não interessava aos militares e setores da direita.
Por isso, parte da sociedade organizada, parte da sociedade organizava passeatas, como a Marcha da Família com Deus, pela Liberdade, pela Igreja Católica, que liderou essa marcha. Como resposta às propostas de Goulart, a fim de marcar as diferenças entre o governo e a oposição. O dia 31 de março de 1964, né, esse dia marcou aí o golpe militar. O clima de polarização aumentava a cada dia, incertezas políticas, a crise era muito grande. Representante dos trabalhadores, a CGT, Comando Geral dos Trabalhadores, tentou articular uma greve geral com o apoio do governo. No entanto, na madrugada deste dia 31 de março, os militares tiram os tanques dos quartéis e ocupam vários prédios da administração federal. O presidente João Goulart chega a buscar apoio viajando do Rio de Janeiro para Brasília em 1º de abril de 1964, mas desistiu de um confronto contra os militares ao saber que aliados dele, como o ex-governador Leonel Brizola e Miguel Arraes, governador de Pernambuco, estavam já presos. Igualmente pesou o fato de conhecer que o golpe tinha o apoio dos Estados Unidos. Olha só. Por quê? Por causa da Guerra Fria que estava existindo. Os americanos não tinham nenhum interesse que o comunismo viesse para a América, né? Uma vez que as ideias do João Goulart eram ideias mais favoráveis ao comunismo. Assim, o governo chegou, então, a Porto Alegre e de lá partiu para o seu exílio no Uruguai. Quando ainda havia deixado o país, João Goulart, o então presidente do Senado, conhecido como Auro de Moura Andrade, declarou vaga a presidência. Essa foi assumida interinamente pelo presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli. O poder, contudo, era exercido pelos militares e no dia 2 de abril organizaram o chamado Comando Supremo da Revolução, composta pelos comandos da Aeronáutica, Marinha e Exército. Quando isso ocorre, começa então o período de regime militar. Vamos voltar à questão inicial: golpe ou revolução? Nós temos hoje, possivelmente, até essas duas teorias. Nós temos o que chamam de golpe de Estado, que os professores de história, de uma forma geral, entendem, né, os historiadores, o pessoal da ciência humana, e classificam como golpe de Estado. Eu entendo que foi um golpe de Estado, tá? Devido aos características parecidas lá com o 18 Brumário do Napoleão Bonaparte. Há outro grupo que defende dos militares, o atual presidente da República também, esse que vocês adoram aí, adoram, né? Chamado de Revolução Militar. E tem os negacionistas, né? Os negacionistas acho que ficam na Revolução. Com os negacionistas a gente não tem nem conversa, porque eles não têm fundamento, né? Eles não têm leitura, por isso que negam, não tem leitura. Então, os militares classificaram seus atos de revolução, porque apoiados por políticos de direita, como o governador de Guanabara, Carlos Lacerda, e parte da Igreja Católica, né, os militares pretendiam livrar o país do comunismo no mundo polarizado da Guerra Fria. Tá? Então, por outro lado, esse fato foi tratado como golpe pela esquerda, considerando o caráter de supressão das liberdades democráticas. O povo não pode mais ser, não existe mais consulta popular. A Constituição é rasgada. Tá? É preciso lembrar que João Goulart havia sido eleito democraticamente e deposto pelas armas. E isso caracteriza um golpe de Estado. Tá? Tem muito a ver com hoje, esse assunto. Uns saem fazendo passeatas pedindo um regime militar.
e outros pedindo a democracia. Gente, golpe de Estado é um atraso para a nação brasileira. Regime de ditadura é um atraso, é voltar ao mundo das cavernas, é matar a democracia. Temos aí um presidente democraticamente eleito. Que esse processo prossiga no seu curso normal. Em 2022, possamos ir lá e votar. Se o candidato que eu votei perdeu, democraticamente eu vou aceitar a vitória do opositor. Agora, querer dizer que regime o 1964 foi uma revolução é querer é, é, o, é o cúmulo da barbaridade, da burrice intelectual e do entendimento da própria história. Não vamos politizar esse aspecto, mas vamos entender que o golpe é uma ruptura com o Estado democrático de direito, é uma ruptura do seu direito, do meu direito, do nosso direito, de colocarmos no poder quem nós queremos. Embora possa ser favorável ao governo, mas democraticamente ele está lá. Em 2022 eu vou manifestar o meu desejo por aquele que vier a ser candidato. Então entendo que 1964 foi um golpe de Estado e não uma revolução.